Fala, meus amigos, família tricolor. Uma notícia de última hora, hein? São Paulo sonda Valverde, mas se assusta com valores. Ai, quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Que o São Paulo está procurando um jogador de beirada e que procurou determinado jogador e se assustou com valores. Surgiram os nomes aí de alguns jogadores que o Roger Machado teria pedido. Eu não tive nenhuma confirmação, nenhuma informação para passar para vocês. Ver, né? Se os caras vão querer contratar, falaram que não tinha dinheiro e agora vão contratar, não faz muito sentido, né? Vamos lá, hoje eu queria falar para vocês, fazer o pré-jogo do jogo de amanhã. São Paulo volta a campo amanhã contra a Chapecoense no Canindé, para mim, um dos estados mais legais de São Paulo. Assisti muito jogo no Canindé, inclusive do São Paulo. E joga amanhã às 8 da noite, transmissão da Rádio Barulho. Vamos fazer o pré-jogo rapidinho, porque eu estou muito curioso para saber como o Roger Machado vai escalar o time, mas eu acho que ele deve ir com o time, né? Não teve nem tempo de treinar, vai ir com o time, aquele time que estava jogando com o Crespo, lá, o Bobadilha no meio, Danielzinho, Lucas, Caleri e Luciano, deve ir com esse time aí. Eu acho que ele não vai arriscar, e inclusive até porque ele não vai ter tempo de treinar o time. Tem paradas duríssimas aí, tem jogos difíceis. Ele só vai ter uma pausa para treinar o time depois do clássico contra o Palmeiras, depois da data FIFA. Então vai ter um jogo duro, não vai ter tempo de treinar. E eu quero falar para vocês como joga, o estilo de jogo dele. Ele deu uma entrevista lá no Sul, né, porque ele estava no Grêmio ou no Inter, não me lembro, e que compara o jogo de futebol ao campo de batalha. Eu vou dizer exatamente o que ele disse, palavra por palavra, para não ser. Para você saber como é que ele interpreta um pouco e os problemas que ele enfrentou, que muita gente comentou, as pessoas que acompanham a carreira dele comentaram de características do trabalho dele, e críticas e elogios. O começo sempre muito bom, a invencibilidade que ele teve no Inter, quando ele chegou no Inter, foi muito criticado pela torcida do Inter por causa do passado que ele tinha no Grêmio, né? Então lá eu sei como funciona, que eu morei um ano lá, eu sei como funciona a rivalidade, e a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, deixa eu só mostrar um negócio para vocês, um presente que eu ganhei da GoCase, porque quando a gente fala de empresas que trabalham com a gente, eu gosto muito de, no final das contas, eu consegui transformar, graças a Deus, todo mundo que trabalhou comigo, todo mundo, os parceiros que trabalham comigo, eu consigo transformar em amigos, né? Então o pessoal da GoCase virou amigo, assim como o pessoal da Sal Store, da KTO, eu vou deixar o logo da GoCase para você aqui, o site, QR Code e tudo. Olha o que eles mandaram para mim, gente, sem eu pedir, eu não pedi porque a gente pede uma cota de vez em quando dos produtos, eu não pedi nada, eles me mandaram sem eu pedir. Olha que legal isso aqui, ó. Essa é a digníssima Érica. Se vocês não conhecem, eu passo umas fotos dela no Instagram. Mandaram uma foto minha e da Érica. Isso aqui a gente estava. Onde que é isso aqui que eu não lembro? Ah, no Parque dos Príncipes, em Paris. Aí, família tricolor. Olha que legal que eles mandaram para mim de presente. Pô, muito legal. Cara, quando você recebe, e aqui o símbolo do São Paulo, quando você recebe um presente desse, não é pelo valor do presente, mas eu estou falando o carinho que a empresa tem com a gente, a colheita que eu falei para vocês, né, que você acaba colhendo. Uma empresa que faz isso comigo, um cara como eu, que não é nada, não é ninguém, não é só é um cara que anuncia, como que eles têm milhões que anunciam, ele vai fazer isso com você também, se você for cliente dele. Ele vai te tratar com esse carinho, com esse mesmo respeito, com esse mesmo carinho. Eu fiquei tão feliz, cara, porque é uma coisa que parece boba, mas para mim não tem nada de bobo. Para mim isso aqui é uma demonstração muito legal de carinho, é muito legal trabalhar com esses caras. Eles estão fazendo uma campanha agora de desconto em dobro na Semana do Consumidor. Eu vou deixar o link no link da GoCase do primeiro link da descrição para você clicar lá. Para você usar o cupom GOLBAROLO para você ter desconto. Tem um monte de produto em promoção. Eu fiquei muito contente, cara. Eu fiquei muito feliz. Eles me mandaram outra garrafa. Essa aqui é uma das mais bonitas. Olha que linda essa aqui, ó. Que comemora os 20 anos do Tri. Olha que legal essa aqui. Essa aqui trava também, você não consegue abrir. Eu que derrubo tudo, sou desastrado. Então é legal pra caramba. Muito obrigado ao pessoal da Alquês, agradeço de verdade. E se você quiser conhecer os produtos, dá uma pesquisada lá no site, dá uma fuçada no site, é legal pra caramba. Meus amigos, no vídeo de ontem falamos sobre a apresentação do Roger Machado e do desânimo da torcida do São Paulo, porque na verdade o que acontece? Eu não vou falar da história do racismo, gente. Desculpa, eu não vou falar. Você me desculpa. Para mim, isso é um absurdo. É um absurdo. Um clube que tem o Diamante Negro como um dos principais ídolos, você fala que a torcida do São Paulo é racista, se me desculpa. Eu não vou discutir, não vou falar sobre isso. Já falei ontem, me recuso a falar sobre isso. Para mim, não tem nada a ver. Tanto que eu estava pensando o seguinte: lembra quando o Carpini foi contratado? Lembra como foi?
O Dorival campeão da Copa do Brasil, depois quase caiu no Campeonato Brasileiro, e quando foi para a seleção brasileira. Quando o Carpini chegou, as críticas foram as mesmas. E pelo que eu sei, o Carpini não é negro. Pelo que eu sei, não é negro. Mas o que aconteceu? Mesmo era um momento diferente, era até mais atenuante para o Carpini, porque é o seguinte: o Dorival foi para a seleção e não tinha o que fazer. Você tinha que contratar um outro treinador, não tinha o que fazer. A diretoria do São Paulo, o Nefasto, contratou o Carpini, que era uma aposta, que estava lá no Juventude, no mesmo clube onde o Roger Machado passou. Era uma aposta também. E eu lembro que eu gravei um vídeo e muita gente falando, vai dar errado, o cara não tem história nenhuma, não é treinador para o São Paulo, vai ser engolido pelos caras. E foi, como ele foi, né? Acho que o problema do Carpini foi a soberba dele. Ele chegou achando que ele era o Guardiola. E mesmo assim ele foi cobrado. E era um momento de que o São Paulo não tinha o que fazer, tinha que ir atrás de um outro treinador. Eu acho que para o Roger Machado, além do currículo pobrinho dele, ele tem 5 campeonatos estaduais, eu vou falar para vocês aqui, além do currículo pobre pra caramba dele, a diretoria do São Paulo troca o treinador no momento de maior estabilidade do clube nos últimos anos, no Campeonato Brasileiro, com certeza. No maior momento de estabilidade do time. O São Paulo passou por tudo que passou, esse furacão dessa gestão podre, nojenta desses caras aí, passou por troca de presidente, passou por um monte de problema. Quando consegue atingir um mínimo de estabilidade, mínimo, não era também, agora estamos voando em céu de brigadeiro, não é? O mínimo de estabilidade, essa diretoria vai e troca o treinador, demite o treinador que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que tudo isso está somando, tudo isso somado faz com que a torcida do São Paulo esteja muito chateada, desanimada e desconfiada da chegada do Roger Machado. Tudo isso, essa somatória de fatores. Tanto que, se você olhar nos comentários do meu vídeo de ontem, na live que a gente fez, nas redes sociais também, porque eu não estou falando só daqui do canal, as críticas são muito mais em cima da diretoria do São Paulo, do Rui Costa, do Rafinha, da demissão do Crespo e da contratação do Roger Machado. Então, eu acho que na entrevista coletiva que o Roger Machado deu ontem, ele falou assim: como é que você vai lidar com a desconfiança da torcida? Com resultado. É isso. Ganhe jogos, seja campeão, faça com que esses caras joguem bola, imponha a sua hierarquia de treinador, que você reverte essa situação, essa desconfiança da torcida. Porque até agora, a desconfiança da torcida por essa série de fatores. Olha o que o São Paulino está sofrendo nos últimos anos, gente. Você vem falar de racismo, que o Roger Machado está sendo criticado porque ele é negro? Peraí, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que ter um mínimo de conhecimento do que é a torcida do São Paulo, historicamente, e principalmente do que está vivendo a torcida do São Paulo nos últimos 20 anos. Com troca de treinador, com presidente acusado de corrupção, com um monte de clube sendo investigado, as humilhações que a torcida sofreu, os jogadores cabeças de bagre que passaram pelo clube, os dirigentes nefastos, toda a destruição feita no clube. Você tem que colocar tudo isso dentro de um contexto para quando chega um treinador com currículo inexpressivo, a torcida não ficar contente. Isso tudo não pode ser descartado. Eu não estou falando que no Brasil não tem racismo, não sou louco. Claro que tem. O futebol é um meio racista. Olha o que acontece com o Vinícius Júnior na Espanha. Olha o que acontece quando o Brasil vai jogar na Argentina. Olha o que acontece. A gente não está fechando o olho para isso. Aliás, ao contrário. Esse é um problema muito sério que tem que ser discutido, debatido e combatido. Mas quando ele existe. Porque senão você minimiza essa causa. É tudo mimimi, tá vendo? Aí é mimimi. Não é. Mas é uma causa importantíssima. Mas agora, se falar isso da torcida do São Paulo em relação à chegada do Roger Machado, e você esquece de tudo que aconteceu com o São Paulo nos últimos anos, você esquece do que aconteceu agora com o Crespo, você esquece do que não dá para descontextualizar tudo, não dá para você tem que colocar dentro de um contexto esse desânimo da torcida do São Paulo. E aquilo que eu falei no vídeo de ontem, o Roger Machado não tem culpa nenhuma disso. Ele estava lá em casa, na casa dele, desempregado, lá quietinho, assistindo o jogo. E aí o diretoria do São Paulo, esse Rui Costa, que tem um passado horroroso dentro do São Paulo, pelas lambanças que ele fez, o Rafinha, que não tem experiência nenhuma como dirigente, que chegou agora. Esses caras estão sendo cobrados, principalmente esses caras. Agora, eu ouvi gente falar assim, mas tem que apoiar. Pelo amor de Deus, não vem me falar em apoiar. Eu tô apoiando esse clube há 50 anos. E a torcida do São Paulo também. Ou você acha que amanhã no Canindé vai ter alguém falando fora Roger, fora Roger? Não, claro que não. Claro que nós vamos apoiar. Claro que a gente vai torcer. Claro que o torcedor do São Paulo está torcendo pelo sucesso dele. Você acha que não? Que o torcedor do São Paulo não está torcendo para ele dar errado. Para trocar de treinador de novo, para passar por tudo de novo, para pagar multa de novo. Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus.
E vamos ver, se ele vingar, se ele der certo, vai ser a primeira vez na carreira como que ele conquiste um título expressivo, porque agora ele só tem campeonato estadual. Quer ver? Eu vou falar os títulos dele aqui. Ó. Ele tem... cadê aqui? Eu tinha anotado, só falta ter perdido também. Ele tem título pelo Bahia, foi campeão estadual pelo Bahia 2 vezes, foi campeão, chegou à final do Campeonato Gaúcho, eliminou o Inter com Juventude, ele foi campeão pelo Grêmio, campeão estadual também pelo Grêmio, mas isso tudo, para mim, não credencia ele para ser treinador do São Paulo, para mim não credencia, como também não credenciava o Carpini na época, que também não tinha currículo nenhum, não tinha história nenhuma, mas era uma aposta da diretoria no momento onde não tinha o que fazer, porque o Dorival foi para a seleção brasileira, aliás, na maior besteira que eu acho que ele deve ter feito na vida. E o Roger Machado vai ter que, além dele ter a desconfiança da torcida, que eu acho que com razão, a desconfiança da torcida, ele vai ter que quebrar essa desconfiança. Olha os jogos que ele tem. Ele tem a Chapecoense amanhã, em casa, o Bragantino fora, que é uma pedra no sapato do São Paulo, o Atlético Mineiro fora e o Palmeiras. Só isso que ele tem. Com pouco tempo, sem tempo de treinar, 4 jogos em 11 dias, ele não vai ter tempo de treinar, só vai ter um pouco mais de tempo para treinar depois do dia 21, quando o jogo tem a maldita data FIFA. Aí também vai dar folga, aí, né? A gente sabe como é no São Paulo, os caras têm folga, pega 10 dias de data FIFA, treina 5. Então, ele tem. A situação dele é complicadíssima, não só pelo currículo ruim, mas pelo momento de estabilidade que o São Paulo vivia. Então ele vai ter que manter o São Paulo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, tem mais essa, sem tempo de treinar, sem tempo de colocar as ideias dele em prática. Agora, como é que joga? Na teoria, não só o Roger Machado, na teoria, quando você pergunta para um treinador de futebol como ele joga, a teoria você chora de emoção, dá até emoção de ver. Porque o time é isso, o time domina, o time marca pressão, perde, pressiona, gosta da posse de bola, gosta de um futebol bonito. São raros os treinadores, quando perguntados como é o estilo de jogo dele, que ele vai falar, não, para mim o que importa é ganhar, que se dane se joga feio, se joga bonito, eu quero é ganhar, não tô nem aí para jogar bonito. Que o técnico da Juventus, que agora está no Milan, né, que fala, né, quer assistir espetáculo, vai no teatro. Mas dificilmente você vê um treinador falando que eu jogo feio, eu quero ganhar. Geralmente é tudo um posse de bola, eu gosto de encantar a torcida, o futebol bem jogado. E com o Roger Machado não é diferente. Ele gosta de meio-campistas construtores, seja lá o que isso signifique, mas gosta de meio-campistas construtores, gosta de trabalhar a jogada do campo de defesa para o ataque, com transições rápidas, gosta de jogador que dá posse da bola, o pressiona, a intensidade, é mais ou menos aquilo que a gente imagina. Na teoria, tudo perfeito, na teoria, tudo ótimo. Só que os próprios trabalhos do Roger Machado, no começo, sempre são bons, sempre são bons. No Grêmio foi assim, no Inter foi assim, ele ficou invicto um monte de jogo no Inter, acho que são 18 jogos de invencibilidade, se não me engano. Ele teve um começo muito bom, ele teve depois começou a decair. E aí qual a crítica? A crítica em relação ao estilo de jogo dele, o sistema defensivo dele é frágil, então ele toma muito gol de bola aérea, por exemplo. Isso é corrigível, isso dá para treinar e corrigir. Agora, ele é muito criticado pela falta de soluções. Então, por exemplo, ele começa bem com determinado time, aí vai perdendo o jogador, vende, machuca, aí, por exemplo, ele tem 3 meio-campistas, aí ele não pode usar 2, porque um está lesionado, outro está suspenso, e ele não consegue achar soluções quando aparecem esses tipos de problema. Por isso que o trabalho dele vai perdendo força. Isso foi assim todos os clubes por onde ele passou, inclusive no Internacional. Que a diretoria vendeu um outro jogador, ele não achava soluções, e o Inter foi decaindo. Foi assim no Fluminense, no Atlético Mineiro, nos clubes por onde ele passou. Então ele tem esse desafio. Agora, eu deixei a frase para ele, porque o Roger ele tem uma característica um pouco diferente. Né? Ele gosta muito de ler, ele presenteia jogador com livro. Eu acho isso sensacional. Foge um pouco do padrão boleiro, essa coisa toda. Né? Inclusive, ele é até criticado por isso também. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Ele apresentando resultados é o que interessa, e o que ele não apresentou até agora na carreira. Resultados expressivos. Olha o que ele falou. Abre aspas. Futebol é como se fossem 2 exércitos, cada um com a sua estratégia. A bola é a bandeira que tu precisa fincar no território adversário, como se fosse uma morte simbólica. Assim como na batalha campal, a gente tem os ataques aéreos e os ataques terrestres. Essa beleza.
eu posso pegar a granada, tirar o pino e jogar de mão em mão até chegar no território adversário. Mas também posso pegar essa granada, jogar para cima e ela pode surtir o mesmo efeito. Fecha aspas. Essa é uma declaração meio poética de como ele vê o futebol, que é um campo de batalha, estratégia. Beleza, nessa parte teórica, bonito. Pô, tira o pino, joga granada, beleza. Eu quero ver dentro de campo. Quero ver dentro de campo. Amanhã começa o trabalho dele contra a Chapecoense. Torceremos contra? Jamais. Não é contra o Roger Machado. Como não torcemos contra nem o Casares, a gente torceu contra. Nem contra o Leco a gente torceu contra. Nem contra o Aidar a gente torceu contra. Não vamos torcer para o Roger Machado, que nem começou a trabalhar. Começou a trabalhar ontem no São Paulo. Claro que vamos torcer para o São Paulo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Claro que vamos torcer para conseguir pelo menos uma vaga direta na Libertadores. Claro que vamos torcer para fazer uma campanha digna na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Claro que vamos torcer sempre a favor do São Paulo. Só que não peça empolgação para a torcida. Olha o que a torcida do São Paulo tem passado, gente. Você, se você não é São Paulino, quando você for analisar o São Paulo, você é jornalista esportivo, você é comentarista, ou você que vai falar na internet, eu posso pedir uma coisa para você, modestamente, quando você for analisar a torcida do São Paulo, olha o que essa torcida vem sofrendo. Olha o que tem se passado com a torcida do São Paulo nos últimos anos. E nesse contexto todo, você coloca a história do São Paulo, o que esse mesmo torcedor já viveu, o que esse mesmo torcedor já sentiu torcendo para o São Paulo Futebol Clube 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, na história do São Paulo. Pensa nisso e pensa no que ele vem sofrendo nos últimos, 20 anos, nos últimos 15 anos, nas últimas 3 gestões. Pensa um pouco nisso. Aí só talvez, você não tire conclusões que a torcida é racista, que o Roger Machado está chegando porque ele é negro, que ele está sendo criticado. Talvez você chegue a essa conclusão. Talvez. Se você olhar um pouco mais o contexto, ampliar um pouco mais a visão, talvez você mude o seu contexto. Entenda um pouco a frustração e principalmente o desânimo da torcida do São Paulo, em relação não só à chegada do Roger Machado, mas principalmente em relação ao que faz essa diretoria do São Paulo, ao que faz a diretoria do futebol e agora que está fazendo esse novo presidente, que era vice do nefasto. Talvez você consiga entender, se você olhar uma figura maior, num aspecto maior, talvez você consiga entender a frustração e o desânimo da torcida do São Paulo. Nesse momento, depois de 2 semanas de ter perdido um Campeonato Paulista para o rival que foi campeão, mais uma vez. Só isso que eu queria falar, tá? Hoje fizemos a live, obrigado pessoal que colou. Amanhã não tem live porque tem jogo, amanhã na Rádio Barulho estaremos lá, vamos pegar a Chapecoense, deve ser o time que eu falei para vocês, lá, que é o time titular, o time que vinha jogando com o Crespo, porque eu acredito que o Roger Machado vai fazer grandes mudanças, não tem problema físico, então amanhã é ganhar para se manter na parte de cima da tabela, ganhar para mostrar para a torcida que o Campeonato Brasileiro pode ser sim um caminho para o São Paulo chegar na Libertadores, ganhar amanhã sim, para o Roger Machado começar o trabalho dele com tranquilidade e já começando a tentar quebrar esse desânimo da torcida do São Paulo, essa desconfiança da torcida do São Paulo, e a gente vai estar torcendo sempre para ganhar. Tenho certeza que você é como eu. Se inscreva no canal, deixe seu link, deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado pela sua parceria, obrigado para todo mundo que está colando nas lives, todos os dias às 3 da tarde, só no canal Barulho Jogos, mas amanhã não tem por causa do jogo, mas sexta tem, vai ter sempre, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.